dando continuidade ao estudo do livro de Isaías. Hoje vamos meditar no capítulo 6, um dos capítulos mais importantes aqui do livro de Isaías, que é a visão que Isaías teve para o seu chamamento, né? Ou seja, o momento em que Isaías é chamado para levar, comunicar a mensagem de Deus para o povo de Israel. Antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, obrigada, Deus, por mais essa oportunidade de estar trazendo aqui a sua palavra, Senhor. Que o Senhor me ajude, Jesus, que o Senhor esteja comigo, Espírito Santo, que o Senhor me ajude a entender este capítulo, Senhor. Eu peço que o Senhor, que o Espírito Santo me ajude, Senhor, na explicação e na condução da meditação dessa palavra no dia de hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar aqui o capítulo 6, um capítulo que só tem 13 versículos, mas ele começa com o chamamento de Isaías para o seu ministério. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias, segundo alguns escritos, alguns teólogos, eles dizem que o rei Uzias era tio de Isaías. Já outros dizem que Isaías era primo do rei Uzias, mas que ele era parente do rei Uzias. E nesse ano da morte do rei Uzias, é o ano que Deus aparece a Isaías chamando, né, para o seu ministério. Aí diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ou seja, aqui Isaías vai ver, aqui nós somos levados a um cenário espiritual, celestial. Aqui Isaías vai mostrar a visão que ele teve de Deus, a majestade de Deus assentado no trono. Isso aqui vai além da nossa imaginação. A nossa imaginação, essa visão, ela transcende a imaginação humana. Ou seja, nós não podemos nem pensar, dimensionar essa visão. Somente essa visão quem teve foi Daniel, foi Isaías e foi João. Quando ele viu, teve a visão de Deus assentado no trono. E Isaías está aqui descrevendo essa visão. Ou seja, aqui ele nos presenteia, né, com uma narrativa extraordinária, onde ele é levado a uma visão impressionante no templo de Deus. Essa visão que ocorreu aqui no ano da morte do rei Uzias, ela não apenas revela a grandeza de Deus, né, a Isaías, mas também ilustra a forma da natureza e da santidade de Deus. Aqui Isaías contemplou essa santidade de Deus e a majestade de Deus. Aqui ele diz aqui, no versículo 2, diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E no versículo 3 diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo, ou seja, os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imagina Isaías diante dessa visão, né? Porque aqui ele estava fazendo a descrição do trono de Deus como alto e sublime. Ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, revelando a grandiosidade, a majestade que caracterizava o Senhor naquela visão. Isaías nos transporta aqui para o próprio coração da adoração celestial, onde ele vê os serafins, seres angelicais. Os serafins são os seres angelicais de mais alta patente, aqueles que têm o privilégio de estarem mais próximos de Deus, né? Eles são seres angelicais de extraordinária beleza e reverência, e eles são responsáveis por cercarem o trono de Deus. E aqui dizem que eles têm 6 asas, 2 das quais cobrem seus rostos, e 2 cobrem seus pés, e 2 são usadas para voar. Então aqui Isaías está nessa visão fazendo a proclamação da santidade divina, da santidade de Deus, porque aqui ele está vendo que os serafins estão proclamando incessantemente, ou seja, continuadamente, a santidade de Deus. Eles estavam proclamando, cantando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, aqui essa repetição dos anjos falando, repetindo santo, santo, reflete a santidade transcendente de Deus, que está além de qualquer compreensão humana. Nós não podemos nem entender a santidade. Deus é tão santo, que os anjos, os seres angelicais de mais alta patente, os que estão mais próximos dele, estão proclamando continuamente esta santidade. E aqui a terra inteira, né, é vista como repleta da glória de Deus, enfatizando a sua presença e a sua soberania, que ela permeia todas as coisas, e ele está assentado acima de todo o universo, de todo o mundo, de toda a terra, e ele está lá. E Isaías teve a oportunidade, né, de ver, de ter essa visão. E aqui a reação desses serafins, que são os alicerces do templo, né? Eles estavam ali mais próximos de Deus, eles tremem diante da voz, né, de Deus, simbolizando a imensa reverência que eles fazem ao poder de Deus, associados à presença de Deus. Eles estão ali proclamando, e diz assim, e quando Isaías vê aquele clamor, aquele grito, né, dos serafins gritando, clamando, santo, 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 é uma cena que evoca um profundo senso de temor e admiração da grandiosidade divina. E aqui isso nos convida a refletir sobre a santidade de Deus e a reverência devida a ele. Nós temos que ter muita reverência quando nós nos dirigimos a Deus, né? Porque essa cena nos lembra que, embora que nós possamos desfrutar de um relacionamento próximo com Ele, com Deus, mas nós devemos entender e não devemos perder de vista que a sua transcendência e majestade é inigualável. A santidade de Deus é uma coisa tão
grande, que nós temos que ter reverência quando nós nos dirigimos a Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer forma. Nós estamos diante de um ser majestoso, poderoso. E nós temos que ter reverência para chegarmos diante dele. E por isso que quando Isaías vê aquela cena, aí ele disse: ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque ele ali estava diante de Deus, da santidade de Deus, e ele sabia que ele era impuro. Ele diz: estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui, essa visão, quando a gente vê que os serafins, eles estão constantemente envolvidos na adoração a Deus e sua proclamação da santidade divina, Isaías viu que quando ele tem essa visão, aí ele reconhece que ele é impuro, que ele é pecador. Ele não só ele, mas ele diz que toda a humanidade é impura, que ele diz que habita no meio de um povo de iníquos lábios. Ou seja, a reação de Isaías aqui é quando ele se encontra diante da santidade divina, desperta em Isaías uma consciência aguda da sua própria inadequação e impureza diante do santo Deus, do santo dos santos, do Deus Todo-Poderoso. O reconhecimento da impureza de Isaías, quando ele reconhece, ao testemunhar a santidade exaltada de Deus pelos serafins, porque ele ouve os serafins proclamando sua santidade, ele não pôde evitar de se sentir totalmente impuro. E ele começa a se comparar e ele exclama: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros. Né? Por quê? Porque a sua expressão aqui é reveladora. Ele reconhece que em sua humildade ele é incapaz de se manter puro diante de Deus. Deus é tão puro que o impuro não pode estar diante de Deus. Então sua reação aqui de Isaías é uma resposta natural à presença e à santidade de Deus, em contraste com a majestade celestial. Isaías se sente indigno, ele sente sua própria indignidade. Aqui a purificação divina nos mostra, né, que Isaías, ao mostrar essa humildade e reconhecer que ele era impuro, aí vem o que acontece em seguida. Olha o que é que acontece. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com umas tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Ou seja, o serafim, ele toca os lábios de Isaías com a brasa e declara que a iniquidade dele tinha sido perdoada. Aqui a imagem da brasa viva é simbólica e significativa, porque ela está representando a purificação que vem da presença de Deus e sua graça perdoadora. Ou seja, mesmo que nós sejamos impuros, mas Deus, ele tem a graça de perdoar a nossa iniquidade e o nosso pecado. Então, Isaías, quando reconheceu que ele era impuro, que ele era pecador, aí a graça perdoadora agora é derramada sobre ele. Aí vem aquele serafim e toca na brasa na boca dele. Isso é uma mensagem simbólica para representar que o perdão de Deus, ele pode cair sobre nós quando nós nos reconhecemos
pecadores, quando nós nos reconhecemos que somos impuros, que nós não podemos estarmos com Deus com a nossa iniquidade, porque a iniquidade, o pecado, nos separa de Deus. Mas quando Isaías reconheceu, então imediatamente ele foi purificado, ele foi puro. Da mesma forma somos nós, né? Então, assim como a disposição de Isaías teve, né, em reconhecer, então imediatamente veio a purificação dele, não é apenas para sua própria restauração pessoal, mas também o capacita para o serviço mais profundo e significativo, porque Deus queria usar Isaías para o propósito dele. Aí, depois que ele é purificado, aí ele vai ouvir a voz do Senhor dizendo a ele, olha só no versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e sejam salvos. Então disse eu, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. Ou seja, aqui quando Isaías se propõe, né? A resposta de Isaías é rápida e incondicional. Ele diz logo, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se coloca aqui à disposição de Deus para ser enviado como um mensageiro divino. Aqui sua disposição para o serviço é uma resposta natural ao perdão e à purificação que ele recebeu. Assim também é conosco, quando nós nos arrependemos, quando nós nos aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós recebemos também uma missão de ser mensageiro da palavra dele. Porque aqui Isaías, a sua disposição para o serviço é uma resposta natural ao perdão. Ele reconhece que foi perdoado, então ele agora tem algo a fazer em gratidão ao que Deus fez. E agora Isaías estava pronto a cumprir a missão de Deus, a missão que Deus tinha para ele, mesmo que fosse uma missão desafiadora e exigisse coragem. E aqui as escrituras destacam a importância da humildade e do arrependimento diante de Deus. Isaías, ele não tentou se justificar, nem minimizar a sua impureza, não. Em vez disso, ele reconheceu logo a sua condição e se voltou para Deus em busca de purificação. E a resposta graciosa de Deus, que remove o pecado de Isaías, o chama para o serviço, né? Aqui na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada espiritual, é a mesma coisa. Nós podemos aprender com a experiência de Isaías. Nós temos que reconhecer nossa necessidade de purificação. Nós temos que pedir perdão a Deus, nos purificarmos para que Deus possa nos usar e estarmos dispostos a responder ao chamado de Deus, porque isso é uma parte essencial na nossa vida de fé. Assim como Isaías, nós podemos confiar na graça e na misericórdia de Deus, para ele nos purificar, para ele nos capacitar, para que nós possamos servir a ele de uma maneira significativa no seu reino. E aqui, o profeta Isaías é chamado e comissionado pelo Senhor para levar uma mensagem a um povo rebelde, porque aí Isaías já estava sabendo para quem ele iria levar essa mensagem. Para um povo, vamos dizer assim, de coração endurecido, mas ele se coloca à disposição de Deus, demonstrando sua total confiança no Senhor e sua prontidão para cumprir a missão que ele estava confiada, que ele iria ser destinada. Deus tinha a missão para que Isaías pudesse cumprir. Isaías não hesita, ou seja, ele não se esconde, não
não hesita em se oferecer como instrumento nas mãos de Deus. E é isso também que nós temos que fazer, porque a mensagem que Isaías recebera, né, para transmitir, não seria amplamente compreendida, porque Deus próprio diz para ele: olha, aquele povo, eles vão ouvir, não vão entender, o coração deste povo endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos. Ou seja, aqui Deus já estava preparando ele para para quem ele estava sendo enviado. E muitas vezes as pessoas escolhem deliberadamente fechar seus olhos e ouvidos à verdade espiritual, quando nós estamos falando da palavra de Deus. Assim como foi com Isaías, muitas vezes acontece conosco também. Muitas vezes nós levamos a palavra de Deus às pessoas, mas as pessoas endurecem o coração, não querem dar ouvidos. Assim também nós temos que estarmos preparados, assim como Isaías foi preparado. Deus disse a eles para que povo era que ele estava sendo comissionado, aquela missão, né? Porque a comissão divina de Isaías nos ensina valiosas lições sobre o chamado de Deus em nossas próprias vidas. Assim como Isaías, nós somos chamados a estar disponíveis e dispostos a servir ao Senhor. Devemos responder com humildade e prontidão quando ouvimos o chamado divino. Muitas vezes nós procrastinamos o chamado de Deus, nós adiamos o chamado de Deus, mas nós não devemos fazer isso, nós devemos atender ao chamado do Senhor, porque a missão aqui de Isaías, nós vemos aqui que ela nos lembra que nem sempre seremos compreendidos ou aceitos quando proclamamos a verdade de Deus. Às vezes a mensagem divina desafia as convenções e a resistência das pessoas, desafia o que as pessoas vivem, porque nós cristãos, as pessoas que seguem a Jesus, que estão seguindo verdadeiramente o evangelho, elas estão andando na contramão do mundo. Então elas vão ter resistência à palavra de Deus. Ou seja, nós podemos até pregar a palavra de Deus, mas as pessoas vão ser resistentes a aceitar essa palavra. Mas o nosso papel de sermos fiéis mensageiros de Deus, nós temos que termos fidelidade a Deus, pregarmos a palavra, né? Se Ele mandou, nós temos que pregar. E ele diz mais, no versículo 11, então disse eu, até quando, Senhor? Isaías pergunta, até quando, Senhor, que eu vou pregar a tua palavra para esse povo? Aí ele diz, até que sejam desoladas as cidades. Ou seja, Deus já está dizendo que mais na frente, se eles não ouvirem, se não converterem, o que é que vai acontecer? Nabucodonosor vai vir, vai desolar a cidade, vai invadir Jerusalém. Aí ele diz, até que sejam as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Ou seja, ele está já prevendo o que iria acontecer com Jerusalém. E ele também, mas ele diz assim, Deus, mesmo sabendo que a destruição viria para Jerusalém, mas ele sabia que iria ficar um remanescente, porque ele diz assim, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Ou seja, Deus estava mandando Isaías pregar a palavra, né? Mas Deus sabia que a semente dessa palavra, ela iria ficar naquele remanescente, porque ele está dizendo que o toco, ele usa duas árvores, o terebinto e o carvalho, que são o quê? Duas árvores grandes, de grande porte, que quando vem tempestades, vem as chuvas, ela torce para um lado, torce para outro, mas ela não se enverga, ela não cai, ela não é derrubada. Ou seja, da mesma forma, se a palavra for plantada naquele povo lá em Jerusalém, alguns irão ficar como um toco.
pode vir a destruição, assim como viria, como veio, né? Como Nabucodonosor veio e destruiu toda a cidade de Jerusalém, mas algumas pessoas iriam permanecer fiéis a Deus, porque elas seriam como um toco, o toco do terebinto e do carvalho, porque ele estava falando que esse juízo não era o fim da história, mesmo Deus permitindo que viesse toda a destruição para Jerusalém, mas ele não abandonaria completamente o seu povo, porque ele declara, né? Mesmo que uma 10ª parte continue, ela será destruída de novo, e ele diz, assim como um terebinto, como um carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Ou seja, é uma promessa de restauração. Aqui nós encontramos uma promessa de restauração no meio do juízo, mesmo que a nação, mesmo que Jerusalém seja drasticamente reduzida como um toco de árvore após ser derrubada, mas haveria uma santa descendência que permaneceria. Esta era uma referência a um remanescente fiel de Israel, aqueles que permaneceriam leais a Deus, mesmo em tempos de tribulação. Deus sabia que esse remanescente fiel, ele permaneceria, mesmo vindo à destruição. E essa promessa de restauração aponta para a fidelidade duradoura de Deus a seu povo. Apesar do juízo merecido, Deus ainda preservaria um remanescente que seria a base para a restauração e renovação futuras de Israel. Isso demonstra o compromisso de Deus em cumprir seus propósitos redentores, mesmo quando a nação falhasse, porque Deus sabia que a nação iria falhar e que eles iriam passar por toda a destruição, mas Deus sabia que novamente a nação de Israel, ela iria se reerguer, porque ele coloca essa imagem do toco da árvore que permanece após a derrubada. Ela nos ensina sobre a capacidade de Deus de trazer vida e renovação, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Porque o remanescente fiel é a base para a continuidade da obra redentora de Deus na história de Israel. Ele estava usando aqui, né? Deus se apresenta através daquela visão a Isaías para convidar, para chamar Isaías, para escolher Isaías, para pregar a sua palavra àquele povo. Ou seja, aqui nós podemos ver que essa mensagem, aqui no capítulo 6, é uma lembrança que Deus é fiel às suas promessas e continua trabalhando em meio às circunstâncias mais difíceis, porque ele está dizendo a Isaías, né? Vá, pregue aquele povo, mesmo aquele povo rebelde, mas eu sei que vai ter ainda um toco de gente, um remanescente de pessoas que irão receber essa palavra, vão se tornarem fiéis a mim e novamente, eles vão se reerguer mais na frente, ou seja, eles vão ainda me servirem. Então, o que é que nós podemos aprender aqui com o capítulo 6 de Isaías, onde nós vimos o chamamento de Isaías para cumprir e levar a palavra de Deus para aquele povo em Jerusalém? Primeiro, nós vimos que a visão de Isaías aqui no templo, Isaías estava no templo, né? No ano da morte do rei Uzias. Ele estava no templo e ele viu o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, ou seja, ele tem uma visão de Deus, e é nessa visão de Deus, quando ele vê a santidade de Deus, quando ele vê todos aqueles arcanjos, aqueles querubins, aqueles serafins, indo lá, voando para lá e para cá, e cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então ele começou com uma profunda percepção de sua própria impureza diante da santidade de Deus. E aí ele exclama: ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros.
aí é um convite, né? Para o arrependimento. Ali, quando ele viu a santidade de Deus, ele olha para ele mesmo e viu que ele era totalmente impuro diante de Deus. E ali ele se arrepende, né? Da sua impureza, do seu pecado. Então nós podemos orar, pedindo a Deus para que Ele revele os nossos pecados e fraquezas, nos capacitando a reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Humildemente nós devemos buscar sua purificação, a purificação de Deus, que ela seja derramada também na nossa vida. Assim como Deus é puro, Ele quer que também nós sejamos puros de puros lábios. Nós temos que ter a pureza na nossa vida. Nós temos que sermos puros, porque é assim que nós estaremos diante dele. Nenhum impuro pode chegar diante de Deus. E ali também nós vimos e aprendemos aqui que foi ali que Isaías pergunta a ele, depois que ele reconhece a sua impureza, que ele pede perdão, que ele se arrepende. Ali ele pergunta, quando Deus pergunta a quem enviarei, ele prontamente diz a Deus, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. E isso nos inspira também a orarmos a Deus por uma disposição semelhante. Nós temos que pedir a Deus também para que Ele coloque no nosso coração essa disposição, assim como Isaías se dispôs, né, para o serviço de Deus em nossa vida. Nós temos que buscar a Deus com um coração contrito, arrependido, pedindo a Ele que Ele nos revele a sua vontade, que Ele nos capacite para sermos mensageiros sábios e instrumentos na sua mão, para nós podermos levar essa mensagem, essa palavra de Deus a todas as pessoas. E a visão aqui no templo também, nós vimos que ela nos lembra da importância da compreensão espiritual. Isaías viu uma representação da santidade de Deus e dos serafins proclamando a sua glória. Então nós temos que ter essa compreensão, assim como Isaías teve essa compreensão da santidade de Deus. Então toda a nossa vida nós temos que procurarmos sempre ter essa compreensão, porque nós não podemos nos chegar diante de Deus de qualquer jeito. Nós temos que nos chegarmos diante de Deus com o coração puro, né? Purificado de todo o pecado, para podermos nos achegar a Ele e ter reverência quando nós nos chegamos diante de Deus, sabendo que Ele é todo-poderoso, Ele está sentado num alto e sublime trono. Então, nós temos que ter essa consciência da majestade de Deus. É isso que o capítulo 6 nos mostrou. Amém?